a verdade do Evangelho. E daí que criei um projeto chamado Escola da Bíblia. Ele é um projeto que ninguém precisa de pagar nada, toda a gente pode ouvir as lições, estão lá disponíveis em vídeo, e a ideia é trazer a compreensão do Evangelho a todos. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu não tenho a pretensão de achar que sei tudo, estou longe. Eu também, se pudesse andar com a minha vida para trás, eu apagaria muitas pregações que eu ensinei, mas não posso. Então o que é que eu tenho que fazer? Arrepender-me, levantar a cabeça e seguir em frente. E é isso que eu estou a fazer, com a graça de Deus, de poder ensinar e transmitir às pessoas. E por incrível que vocês possam pensar, muita gente usa as redes sociais e estou a descobrir que à noite, principalmente à noite, muitas pessoas estão sozinhas, não têm com que falar, e nós conseguimos conversar com muitas pessoas de noite e tem sido uma grande bênção. Claro que há sempre pessoas que não gostam daquilo que eu escrevo ou daquilo que eu falo, mas eu não estou lá para ter a aceitação das pessoas, eu estou lá para falar aquilo que eu creio que, à luz da palavra de Deus, é a verdade. Estou cada vez mais, e esse é o meu desejo, procurar a verdade e quero estar mais perto da verdade. Já estive mais longe, ainda não estou 100% junto à verdade, mas quero me aproximar à verdade. E com todos juntos, ao pensarmos e ouvirmos, aquilo que eu falo está exposto publicamente, sempre num tom de não ofender ninguém, porque eu não estou lá para ofender ninguém, estou lá para colocar aquilo que é o meu ponto de vista e também o ponto de vista daquilo que eu creio que a palavra de Deus transmite. E esse é o propósito. E hoje vocês vão perceber porque é que eu estou a fazer isto. Estou a fazer isto porque a Bíblia fala que se nós conseguirmos converter pessoas do seu erro para a verdade, diz que isso é muito bom. E nós já vamos ver isso pela palavra de Deus. Portanto, isto é um desafio pessoal meu. É algo que eu sinto no meu coração fazer e que está exposto publicamente para todas as pessoas que estão nas redes sociais. Está bem? Portanto, isso não tem nada a ver com projetos da Igreja Lighthouse. Isto é um projeto do José Fidalgo, como cristão, como alguém que ama a Deus e deseja de todo o coração estar cada vez mais perto da verdade e poder transmitir essa verdade às pessoas que a quiserem ouvir e aceitar. Ok? Pronto, então vocês podem sempre acompanhar os meus posts e está tudo lá na internet. Nós temos um site que é o vidasfelizes.com, lá está também posta a escola da Bíblia. Glória a Deus. Muito bem, agora vamos à palavra de Deus. Quem é que trouxe Bíblia? Levanta a sua Bíblia para eu ver. Se houver alguém que não tenha, nós oferecemos, está bem? Então, diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou um filho de Deus, o mais que vencedor. Posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Muito bem. Vamos então para a terceira lição e última desta série. Apresenta as tuas obras a Deus. Título este que foi trazido pela Carla Silva, e muito bem. Muito obrigado, porque foi feliz no título. Apresenta as tuas obras a Deus. Na primeira lição que a Carla falou, só estou a lembrar, ela deu um panorama geral da importância de praticarmos boas obras. Pois quem não faz, a Bíblia considera a fé dessa pessoa morta. Quem não pratica boas obras, a Bíblia considera que a fé dessa pessoa é uma fé morta. Então nós, apesar de nós não sermos salvos pelas obras, como cristãos, Deus requer de nós boas obras, para que a luz de Deus que está em nós possa brilhar para o mundo que está lá fora, que precisa de conhecer a Deus. Posso ouvir um amém? Na segunda lição, na semana passada, eu falei de 4 ingredientes muito importantes para nós juntarmos às nossas boas obras. É como quem faz um bolo. Se você só faz um bolo com farinha,
fica quase um pão, não é? Farinha e água dá quase pão. Mas se nós juntarmos uns ovos e um açúcarzinho, aquilo vai ficando mais doce, mais gostoso e vira um bolo muito bom. Agora a minha esposa, aqui à parte, tem andado a fazer bolos muito interessantes, da cor ficam verdes, né? Uns é feito de quê? De espinafres, um é de espinafre e o outro é de courgette, maravilhosos. Eu não sabia que o espinafre e o courgette davam bolos maravilhosos. Mas isto para dizer o quê? Que existem alguns ingredientes que nós precisamos de misturar às nossas obras, às nossas boas obras. E nós falamos de 4: o amor, a alegria, zelo e fé. Quem está lembrado disso, falamos na semana passada. E hoje quero falar a vocês do seguinte: todas as nossas obras, sejam elas boas ou menos boas, todas elas vão ter que ser julgadas. Deus vai julgar as nossas obras. E a Bíblia fala que esse julgamento vai acontecer num tribunal, e o nome do tribunal é Tribunal de Cristo. E hoje vocês também vão ver que os que já são cristãos, os que já creem em Jesus Cristo pela fé, nós não vamos estar presentes no julgamento final para sermos julgados pelos nossos pecados. Porque os nossos pecados já foram julgados na cruz do Calvário. Mas, num outro tribunal que não é o julgamento final, nós já vamos ver isso pela Bíblia, o chamado Tribunal de Cristo, não é os nossos pecados que são julgados, mas são as nossas obras que vão ser julgadas. E vamos ver isso hoje pela palavra de Deus. Abram as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 10 a 12. O apóstolo Paulo estava a falar e a certa altura dizia assim: mas tu, porque julgas o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos, digam todos comigo, todos, havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O tribunal de quem? De Cristo. E agora leio eu. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ok? Agora vamos a 2 de Coríntios 5. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E diz assim, Paulo, na sua carta aos Coríntios, chega a certa altura, diz assim: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando nós chegamos aqui a esta parte final, ou bem ou mal, quando lemos a palavra mal, a nossa cabeça automaticamente pensa logo no inferno. Pensa assim: a pessoa vai para o inferno. Não é nada disto que Paulo está aqui a falar. E vou-vos explicar porquê. Porque quem está em Cristo, Romanos 8.1 diz assim: se alguém está em Cristo, não é? Não é isso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Que condenação é essa? É o tribunal condenatório que condena as pessoas ao inferno. E desse tribunal, que é o chamado juízo final que está em Apocalipse, não é? Desse tribunal, Deus já nos livrou. Nós não vamos mais ser condenados por causa dos nossos pecados. E eu vou-vos provar isso pela palavra de Deus. Veja aí, João capítulo 5. João 5, versículo 24. E o próprio Jesus fala disso.
Diz assim, leiam todos comigo, na verdade, olha que é verdade, o que tu vais ouvir agora é mesmo verdade. Na verdade vos digo, digam comigo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. E não entrará em condenação. Não entrará onde? Na condenação. Isto por outras palavras assim, não vais ao tribunal condenatório. Não entrarás em condenação. Mas, digam comigo, passou da morte para a vida. Aleluia! Que grande notícia! Às vezes as pessoas andam à procura de tantas notícias. Esta é a melhor notícia de todas. Eu pergunto, quem é que está aqui que crê naquele que enviou Jesus? Estamos a falar de Deus o Pai. Ok. Ouve a palavra e creu. Né? Jesus disse, aquele que crê, ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Então a vida eterna é nossa, é tua. Ninguém mais te pode roubar. Aleluia. E passamos da condenação da morte para a vida. E nós não vamos entrar mais em condenação. E agora vou-vos mostrar um versículo que é melhor que picanha, do que leitão à bairrada, o que é que quer que seja que você goste. Não é? Este versículo é fantástico. Veja aí Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Versículo 14 a 18. E diz assim, o autor que escreveu a carta aos Hebreus, a certa altura diz assim, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quem está aqui que é santificado em Cristo? Glória a Deus. Nós somos chamados santos não é por causa dos nossos lindos olhos, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Posso ouvir um amém? E agora veja, versículo 15. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois naqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei com os seus entendimentos. E as escreverei nos seus entendimentos, acrescenta. E agora o versículo 17 diz, e jamais, digam comigo, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde não há remissão, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Oh, glória a Deus, irmãos. Sabe uma coisa? Sabe porque é que nós não vamos mais ao tribunal da condenação? Porque Ele perdoou os nossos pecados. Vocês lembram-se das primeiras lições que falamos aqui? Que, como resultado de nós crermos em Cristo, que os nossos pecados são perdoados? Então, meus amados, nós fomos perdoados e Ele diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Alguém pode perguntar assim, então, mas Deus é Deus, será que Ele não se lembra daquilo que nós fomos? Claro que Deus lembra-se daquilo que nós fomos, mas Ele não vai mais buscar esses assuntos para nos condenar, porque Cristo levou sobre Ele essa condenação toda. E hoje somos salvos pela fé em Jesus Cristo e na obra redentora de Cristo. Por isso é que a Bíblia diz aqui, no versículo 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aperfeiçoou para quem? Quantas vezes? Para sempre. Glória a Deus. Diga assim, eu estou salvo. Eu creio em Jesus Cristo. Os meus pecados estão perdoados. Aleluia. Amém? E Ele não se lembra mais. Nós às vezes podemos nos lembrar, mas Ele não se lembra. Às vezes o diabo usa-se disso para condenar a si, fazer lembrar o seu passado. Mas Deus não se lembra mais e de Deus não vem condenação nenhuma para aqueles que são dele. E esta é a promessa do Evangelho para nós. Então, mas pastor, esse tribunal de Cristo então vai julgar o quê? As nossas obras. Ele vai julgar as nossas obras.
Veja aí em 1 de Coríntios 3, versículo 11. E diz assim a palavra de Deus: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento, que é Cristo, formar um edifício de, digam comigo, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Veja, existem vários tipos de edifício ou de obras construídos sobre o fundamento que é Cristo. Umas obras são de ouro, outras são de prata, outras são de pedras preciosas, mas depois também tem madeira, feno e palha. Muito bem, continuando, versículo 13. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual delas a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o quê? Galardão, prémio. Depois diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá o quê? Detrimento. A primeira coisa que a gente pensa logo quando está a ler, vai para o inferno. Não. Porque a seguir diz assim, tem um ponto e vírgula, digam todos comigo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Isto é, tudo vai ser provado como? Pelo fogo. Deixa lá ver se eu consigo explicar isto a vocês. Deixa só ler mais aqui o capítulo 4, versículo 5, também de 1 de Coríntios. Mais um pouco à frente diz assim: portanto, nada os julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Ok? Cada um receberá de Deus o quê? O louvor. Uns terão louvores maiores, outros menores, mas é nesse tribunal que nós vamos ser julgados. Agora, no que é que consiste esta avaliação de Deus neste tribunal? Qual é o contexto desta avaliação de Deus? O contexto que eu creio, pessoalmente, ao ler a Bíblia, está sempre colocado neste sentido. Será que aquilo que você faz aqui nesta terra tem valor eterno ou não? Porque o que vai contar muito para Deus, para termos galardão, para termos prémio, é se aquilo que eu faço, a obra que eu faço ou as obras que eu faço, elas perdurarão eternamente ou não. Eu vou dar um exemplo. Quem é que já ouviu falar de pessoas que gostam e estão muito empenhadas em salvar baleias? Levanta o braço. Já alguém ouviu ou não? Ou pessoas que gostam de animais. Quem é que gosta de animais? Eu, por exemplo, tenho uma cadelinha lá em casa que eu não dou muita atenção, mas ela gosta de mim. Há pessoas que dedicam uma vida inteira a salvar baleias, a salvar animais. E eu pergunto a vocês, isso é uma boa obra ou uma má obra? É boa. É uma boa obra. E agora eu pergunto, será que isso tem valor eterno? Não tem. Porque nós sabemos que o mundo tal e qual como nós conhecemos vai acabar, vai ser destruído. Mas aquilo que a pessoa faz é uma boa obra. E não tem mal nenhum. Não estou a querer, digamos assim, dizer que a pessoa que salva animais que não faça o que tem a fazer. Faça. Mas é uma obra como, por exemplo, madeira, palha e feno. Eu pergunto, madeira, palha e feno é coisas más? Não. Existem casas de madeira, o feno que se dá aos animais para comer e por aí fora. Então, nós não estamos a falar de coisas más. Mas o ouro é melhor que o feno. Quem é que gostaria de ter ouro aqui?
E pedras preciosas, uns diamantezinhos. Hã? Um bocadinho. Então, isto para dizer o quê? Existem certas obras que vão perdurar para a eternidade, e se vocês prestarem atenção às parábolas de Jesus Cristo, ele está sempre colocando nós todos a pensar na eternidade, a pensar na vida eterna. Nós, seres humanos, estamos sempre a pensar aqui no agora, não é? Nas coisas terrenas, numa casa boa, um carro bom, ter dinheiro, etc. Mas Deus está sempre a levar-nos para a eternidade, e que as nossas obras brilhem para trazer fruto para a eternidade. E o maior fruto que nós podemos levar para a eternidade são as almas das pessoas. Não são as baleias, nem os animais, mas são as almas das pessoas. Posso ouvir um amém? E isto para dizer o quê? Porque às vezes nós, sem querer, nós como cristãos, dedicamos tanto tempo às vezes a fazer coisas que não são más. Mas vale a pena esse esforço todo? O que é mais importante? A vida como ela é agora, que um dia vai acabar tudo? Ou a vida eterna? Amado, Jesus disse assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. E este perder a vida é dedicar a nossa vida a fazer coisas e obras que perdurem para a eternidade. Obras essas em que nós juntamos amor, alegria, zelo e fé, mas que as possamos levar no nosso bolso, por assim dizer, para a eternidade. E a única coisa que nós podemos fazer para levar para a eternidade, irmãos, é as almas das pessoas. E nesta semana escrevi algo que algumas pessoas se calhar não compreenderam. Gasta-se rios de dinheiro para se pregar o Evangelho. Alguns pregadores andarem aí por todo o mundo pregar o Evangelho. Mas sabe uma coisa? Se cada cristão fizesse o seu trabalho, não é preciso gastar dinheiro para pregar o Evangelho. Porque cada um fazia o seu papel. De ganhar pessoas para Cristo. E de as levar para a eternidade. Cada boca que está aqui, sentado à minha frente, e a minha boca, é algo que onde quer que a gente passe, podemos abri-la para falar de Cristo e da eternidade e da salvação e da vida eterna às pessoas que nos rodeiam. E essa é a maior obra que alguém pode fazer. Agora, obstante isso, não significa que você não possa continuar a salvar baleias. Ou que não possa ser carpinteiro, ou que não possa ser um homem de negócio, ou que não possa ser algo para ganhar a vida, para trazer comida para casa. Mas isso é apenas algo que nós fazemos. Fazemos tendas para ganhar a vida, para trazer dinheiro para casa, para comermos. Mas o nosso coração deve bombear aquele desejo de levar verdadeiras riquezas para o céu, que é a alma das pessoas. É isso que nós temos que pensar, amados. Posso ouvir um amém? E dito isto, hoje quero-vos apresentar duas obras de grande valor eterno. Duas obras, há mais, mas quero-vos apresentar duas obras de valor eterno. Uma delas eu já vos falei, que é a evangelização. A outra, sabe qual é? É restaurar pessoas do seu erro. Restaurar pessoas do seu erro. Abram as vossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago 5, 19. E diz a palavra de Deus assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, esta palavra converter aqui a gente pensa logo, é salvação. Converter, o que é uma conversão? Já me aqui perguntar aqui ao Manu, que tem a carta há pouco tempo, o que é uma conversão? Ok? Uma conversão. Conversão. Sim, tu estás a conduzir, não é?
Exato. Mas tu estás a conduzir, estás na estrada e tens que fazer uma conversão. O que é isso? É inversão? É inversão. Mas também no meu português antigo. Pronto, mas a converger ou conversão é quando nós vamos num certo caminho e nós verificamos que estamos errados e agora precisamos de. Não é? Pronto. Mas a palavra certa também é essa que tu dizes, a inversão de marcha, não é? No meu tempo era conversão. O meu instrutor dizia assim: agora tens de convergir aqui. Até que depois eu percebi. Mas, biblicamente, esta palavra converter tem a ver com essa questão de a pessoa está a pensar que está bem, mas ela está a acreditar num erro. Por isso é que a Bíblia diz assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Veja aí também 2 de Timóteo, capítulo 2. Versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Digam todos comigo: instruindo, com mansidão, os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. O que é que acontece quando a pessoa acredita numa coisa que não é certa, que não é a verdade do Evangelho? A pessoa entra num caminho chamado o caminho do erro. E esse caminho do erro amarra a pessoa. E o diabo gosta disso, porque aqui diz que a pessoa fica presa a laços do inimigo, do diabo. Ora, se eu acreditar numa inverdade, eu corro o risco de tomar decisões erradas para a minha vida. Porque eu creio que estou num rumo certo, penso que aquilo é que é a verdade e toda a gente ao meu lado está a ver que eu estou a pensar errado. Então o que é que nós devemos fazer? Aqueles que falam a verdade do Evangelho, o que é que devem fazer? Instruir as pessoas. Ajudar as pessoas a elas se converterem desse erro e tornarem no caminho certo, que é a verdade, a palavra de Deus. Vocês viram, amém? Então, esse trabalho é um trabalho que perdura, é uma obra que perdura para a eternidade. Porquê? Porque se nós conseguirmos ajudar pessoas assim, essas pessoas vão com certeza, ao se converterem, vão começar a ver coisas diferentes a acontecer na vida. E elas vão ficar agradecidas por causa disso. É a mesma coisa quando nós evangelizamos. Quando nós estamos a evangelizar, na verdade nós estamos a salvar pessoas. Nós sabemos que é Deus que salva, mas somos nós que estamos a salvar. Imagine que você está numa praia e alguém está-se a afogar e você lança-se ao mar para salvar essa pessoa. Quem é que salvou aquela pessoa? Foi você. Então, quando nós pregamos o Evangelho, ou quando nós tentamos ajudar as pessoas com mansidão, levá-las a elas ver a verdade, nós estamos a salvar as pessoas do quê? Do erro. Então este trabalho é um dos trabalhos, ou uma das obras, que quando é feita, conforme lá está os ingredientes, com amor, com alegria, com zelo e com fé, Deus se agrada disso. Porquê? Porque essas pessoas vão ficar agradecidas a nós para toda a eternidade. Eu pergunto,
não sei se alguns de vocês foram a Cristo porque alguém falou de Cristo. Quem está aqui que alguém falou de Cristo a si? Você lembra-se da pessoa? Tenha certeza que você vai estar grato com essa pessoa a vida toda. Se calhar alguns você nunca mais os viu. Ou outros até se calhar desviaram-se da verdade. Não sei. Isso é, cada um tem que depois prestar contas a Deus. Mas eu tenho a certeza que vocês vão estar gratos para sempre com essa pessoa. O que é que seria o oposto? Seria o oposto, até algumas pessoas brincam com isso e até faz sentido, que é sermos agente secreto. O que é um agente secreto? É um cristão que é cristão, mas ninguém à volta sabe que ele é cristão. E agora imagine você está lá na eternidade e de repente alguém vê você e essa pessoa não sabia, você sabia, fica um bocado constrangedor. Porque nós sabemos a verdade, tivemos várias vezes a oportunidade de falar isso às pessoas e não o fizemos. E por isso, Deus vai requerer, não é? Conforme a Bíblia diz lá em Jeremias e em Ezequiel, Deus vai requerer o sangue dessas pessoas. Porque nós tivemos possibilidades de o falar e não falamos. É por isso que hoje você vai perceber agora aquilo que eu disse no início da reunião, quando eu falei-vos de que eu estou neste projeto da Escola Bíblica, ou da Escola da Bíblia. Estou metido nisto porquê? Porque o meu propósito é de, com mansidão, com a maior mansidão possível que eu consigo, falar e mostrar a verdade às pessoas. E depois cada um que julgue. Mas ninguém vai dizer assim que não houve pelo menos uma voz. Eu sei que não sou a única, há muito mais vozes também. Mas pelo menos há uma voz que nas redes sociais, neste caso, fala, diz o que tem a dizer sem medo e sem vergonha. Como também se for fora das redes sociais eu faço o mesmo. Com qualquer um que eu encontre. Porquê? Porque eu creio que como cristão, nós como cristãos temos a obrigação de pregar o Evangelho e a verdade às pessoas. O próprio Paulo dizia assim, me é imposta essa obrigação de pregar o Evangelho. Ele disse isso. Me é imposta. E é disso que nós vamos ser julgados nos nossos frutos ao nosso fruto para a eternidade. Quem é que me está a entender? Amém? Agora, uma coisa que eu queria dizer para terminar é o seguinte. Abram as vossas Bíblias agora em 1 de Samuel 10. Irmãos, se houver mais pessoas a não se envergonharem de falar a palavra de Deus e a verdade, nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas. Então nunca se envergonhe. Não se envergonhe das suas convicções, não se envergonhe de crer em Cristo e no Evangelho de Jesus Cristo. E seja onde for que a conversa venha à baila, fale. Fale com ousadia. E se alguém começar até a querer ser mal criado, você responda com delicadeza, o mais manso possível, mas não cala a sua boca. Mas preguemos o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Glória a Deus. Agora, alguns de vocês poderão estar a pensar assim, mas, pastor, e aquelas pessoas cujas obras delas foram dedicadas à madeira, à palha, e o fogo provou essas obras? Como é que será? Porque nós temos sempre esta tentação de pensar assim, perdeu a salvação. Nós andamos tantos anos a ouvir que se podia perder a salvação, que nós ainda hoje temos esta coisa cá dentro de pensarmos que se as minhas obras não forem tão boas como do outro, que eu perdi a minha salvação. E isso não é verdade. Eu já vos tenho vindo a ensinar essas coisas desde o início deste que inauguramos a igreja. E hoje eu quero-vos dar um exemplo na Bíblia, que é daqueles exemplos
que mexe um pouco connosco e eu creio que vai fazer mexer muito connosco hoje. É o exemplo do rei Saul. Quando se fala em rei Saul, normalmente vem à nossa mente que algo que não foi bom, não é? Porque o Saul foi uma pessoa que se rebelou contra Deus, que criou uma rebelião, que fez coisas que hoje é pregado em muitas igrejas, se não todas, como alguém mau, desobediente, e então está tramado. Porquê? Porque perdeu a salvação. E eu quero-vos mostrar pela palavra de Deus que não há nada disso. E vou-vos mostrar que, apesar de Saul ter sido o que foi, que não foi um bom rei, não teve dias muito inspirados, mas ele era uma pessoa considerada na Bíblia como um ungido do Senhor. E foi Deus que o ungiu, que o encheu do Espírito Santo. E ele era um justo, como David foi justo, e todos aqueles que creram em Deus eram justos também diante de Deus. Porque nós temos que entender uma coisa é aquilo que você é diante de Deus. Pela fé em Deus você está justificado diante de Deus. Outra coisa são as nossas obras aqui, que podem ser boas ou podem ser ruins, complicadas. Nós, às vezes, o ser humano é complicado, pode estragar a vida de muita gente. Saul tentou matar o rei David. Ele tinha tanto ódio a David que de Saul quis matá-lo. E alguém pensar assim, se aquele quer me matar a mim, será que ele está salvo? Aleluia. Hoje, eu vou lhe dizer uma coisa, há pessoas hoje que só não o matam porque não podem mesmo. Porque há pessoas que têm ódio a nós, de tal maneira que não nos aguentam. Agora nós vamos ver pela palavra de Deus aqui, veja aí, 1 de Samuel, capítulo, o que é que eu disse? 10. Ok. Eu estava noutra. Eu disse 24? Não, 1 de Samuel 10. E vamos ler. Aliás, eu vou ler alguns trechos, mas eu quero encorajar que vocês leiam em casa todos estes capítulos que eu vos vou anunciar, porque são riquíssimos de informação, para nós podermos entender o ponto que eu quero chegar aqui hoje a vocês. Olha aqui assim, quando Samuel unge Saul como rei de Israel, versículo 6 diz assim, digam todos comigo, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Agora leio eu. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. E se você continuar a ler a história, você vai ver que este rei, no início do seu reinado e durante algum tempo, ele fez obras incríveis. Ele fez coisas maravilhosas. Cheio do Espírito. Ele foi cheio do Espírito. Ele foi uma pessoa que cria em Deus. Alguém que era da nação de Israel, da nação de Deus. E se nós agora formos a segunda de Samuel, capítulo 1, quando Saul morreu, diz que veio um mensageiro trazer a notícia a David. E vamos pegar a história aí, versículo 13, 2 de Samuel capítulo 1, versículo 13, diz assim, disse então David ao mancebo que lhe trouxera a nova, de onde és tu? E disse ele, sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E David lhe disse, como não temestes tu de estender a mão para matares o ungido do Senhor? Para matar quem? O ungido do Senhor. Então chamou David um dos mancebos e disse, chega e lança-te sobre ele, e ele o feriu e morreu.
isto é, o mensageiro que trouxe a notícia, foi morto. David mandou matá-lo. Porque ele não era israelita, era malequita. Ele era incircunciso. Veja uma coisa, se você ler os salmos todos de David, principalmente David, quantas vezes ele pedia a Deus para Deus os livrar dos ímpios? Mas o justo, que Deus os protegesse. Você ler os salmos, você vai ver a diferença entre justo e ímpio. É a mesma coisa entre o crente e o não crente. Aquele que crê e aquele que não crê. E o rei David chama o seu rei ungido do Senhor, mesmo após a morte. Por 2 vezes David teve a vida de Saul para o matar, mas ele recusou-se matar o Saul porque ele dizia: eu não farei nem levantarei a minha mão contra quem? O ungido do Senhor. David, se considerasse Saul como um ímpio, certamente o mataria. Mas ele era um ungido do Senhor, alguém que cria em Deus. Saul acreditava em Deus, mas foi um homem perturbado na vida. Foi um homem que muitas vezes fez o errado do que o certo. E será julgado por essas obras. Ele será julgado por essas obras. Nós seremos julgados também. Quantas pessoas nós conhecemos, amigos nossos, e eu, sendo eu um pastor, vim de vários ministérios, e vou falar aqui abertamente, de pessoas que começaram tão bem os seus ministérios e hoje estão tão afastados daquilo que é o puro do Evangelho. Mas eu vou dizer que esses homens estão perdidos, que vão para o inferno? Não! Não vou dizer. Nem vou levantar a minha mão contra eles. Porque eles, apesar dos erros todos que cometem, eles foram ungidos também. Saul foi ungido, homem de Deus, servo de Deus. Mas porque ele foi mau, perdeu a salvação. Não perdeu nada a salvação. O próprio David, após a sua morte, diz: quem é este homem que vem aqui dar esta notícia? E como é que tu não temeste em estender a mão para matares o ungido do Senhor? Como é que foi possível uma coisa dessas? E ele foi morto. E agora veja, se você continuar a ler, a partir do versículo 17, diz que David teve um pranto, chorou, lamentou. David lamentou a morte de Saul e do seu amigo Jonatas. E daí vem, ele começa a falar de coisas. Olha aqui, versículo 20. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascaon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus. Isto é, não vamos anunciar nas ruas que Saul morreu, porque senão os inimigos vão se alegrar com essa notícia. Para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos, aqueles que não eram salvos, daqueles que não tinham pacto com Deus. Versículo 21. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se for ungido com óleo, como se não for ungido com óleo. No sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Veja, o David começou a exaltar o próprio rei, falando bem dele, nos tempos em que o rei Saul vencia batalhas. Versículo 23 diz assim: Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Veja como é que este homem elogiou alguém que o queria matar. É impressionante. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia fazer ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos. Como caíram os valentes no meio da peleja. E vai por aí fora. O nosso amigo David reconheceu Saul, um homem ungido de Deus. Foi morto na batalha, provavelmente
não devia ter morrido da maneira como morreu. Mas às vezes os nossos fins, os nossos finais, muitas vezes é fruto do modo como nós fazemos na vida. Aquilo que nós semeamos, vamos colher. Os irmãos estão-me a entender? Muitas vezes as pessoas hoje cristãs, que estão salvas em Cristo, estão justificados diante de Deus, mas muitas vezes sofrem muito na vida, têm detrimento, porque agem de maneira errada na vida. Saúl agiu muitas vezes de maneira errada, era um homem perturbado, mas no entanto um ungido do Senhor. Irmãos, nós temos que começar a partir cabeças que nos foram colocadas, não é? Partir cabeças não, partir pensamentos, ideias que nos foram colocadas de que a mínima coisa errada que nós façamos, que nós perdemos a salvação. E provavelmente muitos de nós pensaríamos assim, que Saúl foi um desses. Mas não. Não foi. Olha o Sansão. Meteu-se lá com a prostituta, gostava de mulheres, mas Sansão teve um final. Será que aquele era o final que Deus desejaria para ele? Tenho a certeza que não. Mas Sansão acabou a vida dele ainda tendo a oportunidade de matar muitos filisteus. Às vezes, irmãos, nós não temos a vida ideal que nós gostaríamos de ver e muitas vezes não a temos por culpa nossa. Porque nós erramos. Muitas vezes nós sabemos as Escrituras e não as fazemos. Não as praticamos. Isso não é culpa de Deus, é nossa. O modo como nós construímos a vida. Por isso é que Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é um homem sábio. Amém? E agora, para terminar, 2 Timóteo 2. E agora vamos fechar com esta passagem. Os pormenores do tribunal, irmãos, eu não vou entrar nisso porque eu não sei quando é que vai ser. Uns dizem que é de uma maneira, outros dizem que é outra. O objetivo desta lição não é entrar em pormenores, onde é que vai ser o julgamento, como é que vai ser as coisas. O objetivo disto é, acima de tudo, trazer assim uma certeza para o teu coração. Que isso vai acontecer, mas o que vai ser julgado lá não são os nossos pecados, mas as nossas obras. Amém? E claro, Jesus Cristo, ele até em Apocalipse diz assim: eis que cedo venho e o galardão está comigo para entregar. Ele vai entregar galardões. Amém? E agora veja aí 2 Timóteo, o que é que eu disse? 2, versículo 20. Diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. A primeira coisa que a gente pensa quando lê a palavra desonra: inferno. Eu pergunto, os vasos estão aonde? Numa grande casa. Então estão todos na mesma casa. Então estamos todos com Deus. Só que uns vão ser usados como vasos de honra e outros como vasos de desonra. Para você perceberem, isto é como a sua casa. Né? Irmã, posso brincar consigo? Lá na sua casa, você tem lá objetos, não é? Coisas que você põe nos móveis, que lhe dá muita alegria e que você gosta de expor para todas as pessoas verem, é ou não é? Mas também tem muita coisa lá, traquitana, que você esconde, não é? Ou tenta, ou não usa tanto, mas está lá. E há de alguém que lá vá atirar. E há pessoas, não sei se é o seu caso, mas estou a falar isto, não estou de maneira nenhuma a querer criticar, mas há pessoas que não se desfazem de nada. Desde o primeiro minuto de vida, e foi adquirindo coisas, é aquilo, vai guardando. Cada vez que mudam de casa, é uma dor de cabeça para transportar aquilo tudo. É ou não é? Mas eu pergunto, você usa tudo o que tem em casa? Não usa. Mas está na casa ou não está? Está lá. Então é isso que a Bíblia está aqui a dizer, nesse tribunal de Cristo.
Haverá pessoas que vão ser muito mais honradas do que outras. E que irão ter tarefas, porque o mundo não acaba. A vida eterna não acaba, ela continua. Vamos viver. E haverá pessoas que estarão em destaque no reino de Deus. Quem é que vai estar em destaque? É os grandes pregadores aí do Evangelho? Não sei. Isso já não lhe posso confirmar. Mas uma coisa eu sei, quem é que vai estar em destaque? Quem for fiel. Quem for sincero. Quem usou os talentos e não os escondeu. Aleluia. E vamos ter muitas surpresas, porque vamos ver pessoas que nós não dávamos nem 2 caracóis furados, que vão governar sobre nações. A Bíblia fala disso e um dia hei de explicar isso. Vai haver governantes sobre nações. E nós vamos ficar muito admirados, se calhar, que grandes pregadores, que aquilo era uma coisa, um espetáculo. E que se calhar está lá na casa, mas ninguém repara nele. Mas está lá. Lembram-se lá em Coríntios diz, no entanto serão salvos. O fogo queimou a obra foi-se. Mas são salvos. É como aquele lá que Paulo pediu para que o corpo fosse entregue a Satanás, não é? Para que no dia da vinda de Cristo ele fosse salvo. Um malandro era um adúltero, um prostituto, desculpa a expressão, e o Paulo já estava tão farto dele, diz assim, entrega este tipo ao diabo, o corpo dele ao diabo, a ver se ele desaparece. Penso eu que era isso que ele queria fazer, mas sabe uma coisa? É engraçado que mais tarde há relatos na Bíblia que dá a entender que essa pessoa se arrependeu e que se tornou amigo de Paulo. Mas depois havemos um dia de falar. Mas isto para dizer o quê, amados? Que nós temos que entender o seguinte: perfeitos não existe. Todos pecamos, mas todos fomos perdoados pelo mesmo Cristo, por causa da nossa fé em Cristo e no seu Evangelho. Esses pecados já foram julgados e cravados na cruz. Agora o que vai ser julgado são as nossas obras. E as obras agora, cada um é responsável por si. Porque foi o que nós lemos hoje. Cada um vai ter de dar contas por si a Deus. E eu apenas estou aqui a dizer, sejamos fiéis, sejamos íntegros, pomos os talentos aos pés de Cristo, vamos ganhar pessoas para Cristo, vamos converter pessoas do erro, da mentira para a verdade, vamos trabalhar para que haja fruto para a eternidade. E o maior fruto que há é a vida das pessoas. Enquanto os nossos músicos e cantores possam chegar aqui, vou-vos dar uma receita, pode ser? Para passarem na farmácia, uma receita para nós todos. Veja aí, 1 Coríntios 11. Peço desculpa, hoje demorei um pouco mais, mas também queria terminar esta série. 1 Coríntios 11, versículo 31 e 32 diz assim, leiam todos comigo, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mais uma vez, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha para mim. A maior receita que eu posso deixar aqui hoje como recomendação para todos nós, começando por mim, é que você não precisa ter medo deste dia do Tribunal de Cristo. E mais, se você criar este bom hábito, não é? De se julgar a si mesmo, você vai, com certeza, errar menos. E vai tornar-se numa pessoa melhor. E é o que Paulo diz, se nós tivéssemos este hábito de julgarmos a nós mesmos, nós não precisávamos nem sequer de tribunal nenhum. Não precisávamos que alguém nos julgasse. Os irmãos estão-me a entender? Porque uma pessoa que começa a aprender as Escrituras, uma pessoa que começa a ter conhecimento daquilo que é o certo, devemos fazer o que é certo.
E o melhor juiz, fora a Deus, Deus sabemos que Ele é supremo, é o melhor de todos, mas o melhor juiz de todos é você mesmo. Julgue-se a si mesmo todos os dias. Exija de si uma melhor postura. Exija de si uma melhor conduta. Exija de si mesmo mais dedicação ao serviço do Evangelho, em prol da evangelização e de ajudar as pessoas. Se nós tivermos esta capacidade de nos autocriticar e de nos julgarmos a nós mesmos, quando você chegar lá ao tribunal de Cristo, pouca coisa será falada entre você e Deus em Cristo, porque Cristo vai trazer o prémio e entregar-lhe a si. Entra, bendito do meu Pai, entra para sempre e está comigo. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Deixa-me fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer pela oportunidade que me deste e da melhor maneira possível transmitir esta mensagem a todos os nossos irmãos. Senhor, eu te quero agradecer e te pedimos a tua ajuda para que nós possamos ser assim como o Paulo recomendou, que possamos nos julgar a nós mesmos e sermos exigentes connosco mesmo. Em vez de andarmos a exigir aos outros, somos nós que exigimos a nós. E por isso, Senhor, nós te pedimos que nos dês essa capacidade e também sabedoria para mudar as coisas que não estão tão bem na nossa vida. Senhor, nós vimos histórias na Bíblia de homens fantásticos, mas também vimos histórias de homens porque qualquer motivo não conseguiram ter uma postura correta na vida. Hoje falamos de Saul, que teve muita dificuldade em vencer o ciúme que ele tinha com David. E Senhor, nós te pedimos a graça que nós não sejamos pessoas amargas nesta vida, que nós possamos ter sempre a capacidade de perdoar a quem nos faz mal,